Olá, Aquário, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é uma leitura atemporal. Boa sorte. Aquário, tem uma mensagem meio específica, não é pra todos, mas você já deve ter percebido que... Como que eu vou explicar isso, meu Deus? Você tem uma conexão com o seu corpo fora do normal. Pode ser que você já tenha passado por experiências onde você sentia que você ia ficar doente. E aí passava uma semana, você ficava com gripe. Ou você sentia que no dia algo ruim ia acontecer. Você não sabia o que, mas algo ruim ia acontecer. Realmente algo ruim acontecia. Podia não ser uma coisa muito grave, mas uma inconveniência. Você já percebeu que quando algo tá prestes a acontecer, você sente algo em alguma parte do seu corpo. Só que o ponto dessa mensagem, eu sinto que tem alguns aquarianos que são meio desesperados, porque estão sentindo sensações somatizadas mesmo no corpo, muito intensas, muito exacerbadas, e dá um desespero porque alguns até pensam que estão morrendo, pensam que estão doentes, e pode ser que você tenha feito vários exames e não tenha dado nada. Lógico, se você realmente está passando por alguma condição física, etc., faça seu tratamento e tudo mais. Mas eu tô falando com um coletivo que são incômodos que dá pra viver, digamos assim, mas você gostaria de solucionar. Eu tô ouvindo um guia falando assim, isso vai fazer um boom na cabeça deles. Meu Deus. Ok. E o objetivo disso isso é um dom, Aquário, isso é um dom, uma habilidade que você tem. Não é algo ruim, pode ser algo que você tá vendo como ruim, porque você não tá tendo controle sobre isso. Tá me vindo até um filme na cabeça. Tem aqueles filmes do Harry Potter, eles vão pra escola de magia pra aprender a controlar os poderes, né? Quando eles não têm controle, eles acabam fazendo loucuras e tudo mais. E, enfim, tem vários filmes, eu não me lembro muito bem, mas tem um filme que o Harry acaba enfeitiçando o primo. E, enfim, algumas coisas estranhas acontecem porque ele não tem controle das habilidades dele, né? Não tô falando que você é um mago, um feiticeiro. Pra alguns, talvez, mas eu não sinto que tem nada de ruim acontecendo com você. Eu não sinto que tem nada de grave. É um dom que você tem e que você pode usar isso a seu favor. Como que você pode usar isso a seu favor? Você pode usar isso a seu favor de forma a evitar a manifestação disso, do que quer que seja. Muito forte energia de peixes na sua leitura. Já vou avisando que essa leitura não vai ser muito prática, vai ser uma leitura mais espiritual mesmo. Pode ser, Aquário, que você seja uma pessoa que tem sonhos premeditórios que acabam não acontecendo. Não faz, você tá ouvindo, não faz nem sentido. Como assim? É um sonho que prevê, mas não acontece. Por que que não acontece? Porque você tem um dom, uma habilidade de mudar a frequência de vibração, mudar a sua linha do tempo antes que aquilo aconteça. E é isso que eles estão querendo te passar nessa mensagem. É muito difícil pra mim explicar isso aqui, mas pra quem for a mensagem, vocês vão entender. Vamos supor, você sente que você vai ficar doente em alguma instância da sua vida. Antes de você ficar, é como se você tivesse a habilidade de... É como se você tivesse guiança, que te desse clareza, te desse instrução divina
quanto aos motivos pelos quais você tá chegando àquela linha do tempo onde você realmente fica doente. Ou se você tem um sonho premeditório, ele acaba não acontecendo porque é como se você tivesse guiança espiritual que te dá clareza para te mostrar quais passos que, se você desse, você ia manifestar aquela realidade densa, aquela realidade onde aquele evento ruim realmente aconteceria. Então acaba não acontecendo porque eu vejo que muitos aquarianos, inconscientemente mesmo, seguem essas instruções divinas sem perceber. E aí pode ser que você não se dê tanto crédito, não, meus sonhos nem acontecem. Mas isso é bom, porque você consegue, é como se o espiritual te desse um sinal, ó, isso aqui tem a possibilidade de acontecer. E aí, o que você tá fazendo que tá te levando a esse caminho? E pode ser que isso te dê um desespero, às vezes, porque você não tem tantas respostas, muitas das vezes. Poxa, mas eu não sei como mudar a frequência, eu não sei como evitar que isso aconteça, e se acontecer vai ser culpa minha e tudo mais. E não é isso. É difícil a leitura, mas... Sim, ó, de copas, a força. É uma sensação estranha que você tem, porque eu não tô vendo que é óbvio. Não é óbvio. Não são coisas óbvias. Não são sinais óbvios. Números iguais, enfim, ver sincronicidades, assim, pode ser. Mas pra esse coletivo eu tô sentindo que são coisas assim... Nossa, dificílima essa leitura. Eu sempre tenho dificuldade de me conectar com a energia de aquário, porque é uma energia muito alta. Mas dá pra entender, dá pra sentir. Pelo que eu tô entendendo aqui, uma das formas que a espiritualidade tem de te dar esses sinais é por pessoas ao seu redor. Eu vou tentar o meu melhor explicar isso aqui, mas acho que é uma das leituras mais difíceis que eu já fiz até agora. Vamos supor que numa interação que você está tendo num grupo de pessoas, você consegue identificar o ego da pessoa, o que não precisa ser algo ruim, todos nós temos ego e o ego tem um propósito também. Mas é como se você conseguisse separar o ego da pessoa da alma. Isso tá muito nítido pra mim. É uma leitura que vai chegar pra poucas pessoas, eu acho, mas enfim. É como se você conseguisse, a pessoa tá falando ali, a pessoa tá se comunicando com você, não que ela seja uma pessoa ruim, não que ela esteja falando algo errado, não é sobre isso, não é sobre o conteúdo da conversa, mas sim sobre o fato de que você consegue perceber quando que alguém tá performando num sentido positivo mesmo, do ego, de interação social, e como que a alma realmente gostaria de estar se expressando. Você consegue perceber isso. E você também consegue ter esse tipo de visão. Eu não sinto que é uma visão, que você tem uma imagem na cabeça, mas eu sinto que é uma intuição, uma sensação de que se aquela pessoa continuar usando o ego para performar uma ilusão ali de bem-estar, talvez de simpatia, até de masking, para manter ali uma paz ilusória, sem que ela dê atenção à nutrição da alma dela, o que a alma realmente está pedindo, você consegue prever as consequências que a pessoa vai ter. Espero que isso faça sentido para alguém. É dificílimo para mim explicar isso aqui. Por exemplo, alguns aquarianos têm alguma questão com masking, né, de sentir a necessidade de mascarar as emoções porque, enfim, não se sentem compreendidos, enfim. Alguém aqui também pode ser uma pessoa neurotípica, de qualquer nível. Isso pode fazer sentido com alguém. E daí você chega em casa e é como se você tivesse essa maior liberdade de ser quem você é, de dar expressividade para sua alma, de permitir que a sua alma se expresse. Quando eu falo que a alma se expresse,
Imagina que tu tá fazendo alguma coisa, tá estudando alguma coisa, é muito focado numa atividade. E toda hora alguém fica ali cutucando no teu ombro pra te chamar, toda hora alguém fica ali te interrompendo. Aquela atividade que você tá fazendo, nesse exemplo, ela é uma atividade de alma, que nutre a sua alma, que te deixa em bem-estar, que deixa o seu sistema nervoso regulado, harmonia, paz, enfim. E toda hora alguém fica te cutucando. Ô, Aquário, vai fazer isso aqui pra mim? Ô, Aquário, conversa comigo. Aquário, não sei o que, não sei o que lá. E toda vez que você para de fazer aquilo para dar atenção a essas distrações, é como se você estancasse alguma atividade que nutre a sua alma, que nem a gente tá falando pra Capricórnio, e com o tempo, essa energia vai ficando obstruída e isso te leva a uma consequência. Isso te leva à manifestação de uma linha do tempo onde você manifesta eventos catastróficos, perigosos, tô ouvindo assalto pra alguém, enfim. Não vou dar muitos exemplos porque pode ser milhares de exemplos. É isso que eles estão querendo te falar, de alguma forma. Para que você não tenha medo de impor os seus limites quando dando voz à sua alma. Gente, eu falo dando voz à alma, parece uma coisa hollywoodiana, parece Disney, uma coisa muito não palpável, que não dá pra colocar na realidade. Só que não. Quando eu tô falando alimentar a alma, é você se expressar da forma como você está se sentindo no momento. Com as ferramentas que você tem, com a sua particularidade, enfim. Não que você vai ter que se converter num guru, num Buda, vestir branco, ser zen e tudo mais. Não. Do jeito que você tá, o que você estiver fazendo, se expressar sem esse medo de, poxa, se eu me expressar assim, se eu colocar um limite, a pessoa não vai ficar mais comigo, não vão querer mais ser meus amigos, ou me achar estranho, sem usar essas distrações, essas justificativas, entendeu? Porque o fato de você parar de nutrir uma expressão de alma pra satisfazer o ego dessas distrações, te coloca numa linha do tempo perigosa. É isso que eu tô ouvindo. Eles estão me mostrando uma torneira. É como se quando você estivesse se expressando bem, assim, com honestidade, com o que você está sentindo, a torneira estivesse aberta e tá fluindo. Quando você pausa nessa ilusão de que você tem que dar atenção àquilo que você não sente de dar atenção, essa torneira fecha. E essa torneira estando fechada, obstrui ali. E a água vai ficando parada, e ela vai apodrecendo, vai ficando turva. E de repente você entra numa linha do tempo não benéfica e acaba manifestando situações perigosas, enfim, situações inconvenientes. Principalmente se aqui alguém da sua proximidade, colega, amigos, família, alguém sofreu um acidente recentemente, tem relação com isso também. Não que você tenha culpa de nada, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Não quero alimentar a paranoia de ninguém, não é isso, a energia não é essa. Mas tem relação com essa dinâmica energética que cada um tem, entendeu? E você consegue perceber isso e talvez te dê uma agonia. Que só você consegue perceber. Que nem a gente tava falando pra Escorpião, Escorpião também saiu isso, que só Escorpião tem um ponto de vista e não consegue trazer esse ponto de vista para os outros, porque ninguém não consegue obrigar ninguém a pensar como ele, enfim. As leituras dessa temporada estão falando muito de distrações, não ceder a distrações. Imagina essa mesma pessoa que está fazendo esse projeto ali focado em algum estudo. É um exemplo só, não precisa ser isso, mas imagina. E aí alguém cutucando ela. E essa pessoa vira e fala, olha, fulano, eu tô focado aqui, não vou poder te dar atenção agora, beleza? É como se ele estivesse te falando isso, mas em qualquer situação.
Essa necessidade também que você tem, às vezes, de performar um bem-estar ilusório, falso. Não que você esteja mal, não é isso. E você vai descontar algo em alguém, não é isso. Mas não ter medo de ser honesto quanto ao que você está sentindo só porque você intui que alguém não vai saber lidar com alguma emoção sua. Ninguém tem que lidar com a emoção de ninguém, primeiramente. Mas se você não estiver descontando nada em ninguém, não estiver fazendo mal a ninguém, muito pelo contrário, você está fazendo bem porque você está permitindo que as emoções fluam e que você seja um canal livre para essa emoção ao invés de estancar elas. Não tem por que você performar um bem-estar só para o outro sentir que está no controle, só para amaciar o ego do outro, não tem por quê. É importante que você se livre dessa narrativa de que você precisa ser o bom moço só para alguém não se incomodar com honestidade sua. Honestidade que eu digo não é de você falar coisas inconvenientes mascarado de honestidade, mas honestidade no sentido, eu estou me sentindo assim e é assim que eu estou me expressando. Queira você gostando ou não, não tô fazendo mal para ninguém, tô aqui na minha paz. 3 de espadas invertido. Isso faz com que você, essa coisa de não se sentir confortável se expressando com outras pessoas, suma. Esse cansaço que você sente de esgotar a bateria social muito rápido também some a partir do momento que você não sente mais a necessidade de performar um estado emocional que você não tá sentindo só pra não incomodar pessoas que têm a tendência a controlar o ambiente. Pode ser que você seja uma pessoa que você não consegue tolerar, ainda mais no final de ano, né? Essa coisa de nossa, a pessoa não fala comigo o ano inteiro, aí chega no Natal, no Ano Novo, tá todo mundo se beijando, se abraçando. Na aparência, tá todo mundo bem, tá todo mundo super simpático, mas tem uns podres ali que ninguém tá trazendo na superfície, tem uns negócios ali que todo mundo fala mal um do outro. Você não suporta esse tipo de coisa, né? É um karma familiar isso aqui pra alguém. E eu sinto que você começa a curar essa ferida ancestral, tanto no teu campo energético, tanto no campo do clã familiar, na energia, no astral. E eu não vou explicar isso porque a leitura já tá densa demais, já tá profunda demais, pelo amor de Deus, a gente não vai entender nada. Você começa a curar isso a partir do momento que você se permite não controlar as suas emoções só pra deixar alguém confortável. De novo, é uma linha muito tênue entre você ser essa pessoa rebelde, descontar emoções desequilibradas no outro, que logicamente não é positivo, e você simplesmente não fazer questão de performar um bem-estar só porque o outro sente incômodo por te ver numa honestidade no seu canto, enfim. É uma linha muito tênue, mas eu sinto que vocês vão ter a sabedoria necessária pra saber manejar isso aqui. Tem uma sensação, tá vindo muito forte isso aqui pra mim, tem uma sensação muito estranha de você ter sensações no corpo, incomodidades, incômodos no corpo. E você não saber como mascarar isso porque você nem entende o que você tá sentindo, como que o outro processaria também. Você não quer assustar alguém, enfim. Você pode estar tendo a necessidade de ficar mais sozinho, mais introspectivo e tudo bem. Seria muito interessante você meditar, ficar mais na sua mesma esse período para você se entender melhor. Deixa eu tirar uma coisa aqui.
Você é um canal, Aquário. Você é um canal da espiritualidade direto. Seja você um trabalhador da espiritualidade ou não, você é um canal. E é importante que você permita com que essas sensações passem por você sem ser uma pessoa reativa, sem endoidar, sem criar paranoia. Com o tempo, você vai saber decodificar isso aqui. Não vou conseguir te falar o que cada sensação significa, porque é o começo da energia isso aqui. Eu ficaria aqui dias, horas, anos. Seria interessante você ter um caderno, um bloco de notas, enfim, onde você conseguisse registrar as suas sensações e o que acontece depois. Poxa, toda vez que eu vejo tal coisa, tal acontecimento, uma coisa que só faz sentido pra mim, alguma coisa X específica acontece. Toda vez que eu escuto certa música na minha cabeça, tal pessoa se comporta de um jeito X, Y, Z. Toda vez que eu vejo alguém com uma certa expressão facial, essa pessoa acaba tendo tal comportamento. São coisas muito específicas, muito minuciosas, que só você vai entender. Não tenta explicar pra ninguém isso aqui no momento, porque, sinceramente, eu sinto que você vai perder tempo fazendo isso. Se entenda primeiro, confie nessa intuição, não é paranoia. Não é paranoia. Tem coisas ali que estão fazendo sentido pra você, só pra você. Tem até uma coisa assim de... Me pegou muito essa coisa de expressão facial. Tem um estudo da espiritualidade que eu não vou saber se tem um nome. Comentem aí quem souber, mas que analisa características faciais e como essas características podem nos falar sobre a pessoa. Então, se alguém tem uma sobrancelha mais arqueada, a pessoa tem a tendência, não é que é uma regra, mas tem a tendência de ter um comportamento X. Se a pessoa, tem também coisa de leitura de mão, né, que pode ser uma coisa que você esteja recebendo um chamado. Se a pessoa tem tal risco na mão, ela pode ter tantos filhos. Enfim, tem uma coisa assim na tua leitura, tá, Aquário? Seria interessante você fazer essa pesquisa de campo intuitiva e até mesmo procurar algum estudo mais formal para quem quiser esclarecer mais rápido, com mais ajuda. Mas tem uma coisa bem minuciosa que eles estão pedindo para você dar atenção, não é à toa. Qual que é o objetivo disso? Não é você ficar paranoico e só recolher informações que não vão servir para nada. Não, não é isso. É que o fato de você estar percebendo isso, a sua percepção estar tão aguçada, tá te ajudando a se alinhar com uma linha do tempo mais harmônica para você e evitar catástrofes. Evitar não só catástrofes no sentido bem ruim mesmo, como enfermidades, acidentes e tudo mais, como evitar coisas repetitivas, evitar decepções, evitar aprendizados repetitivos, karmas, né? Evitar monotonia, eu tô ouvindo. E sim, se aceitar o fato de que você é uma pessoa excêntrica, pode ser que na sua infância alguém tenha te chamado de estranho, na adolescência, estranha. Não tô sentindo isso no sentido ruim. A pessoa falou no sentido ruim, com certeza, mas... Eu particularmente adoro essa energia. Eu adoro o signo de Aquário. Eu tô puxando o saco de vocês mesmo. Não tenho medo de falar isso. Mas você me dá uma sensação de uma pessoa diferente, exótica. Não é exótico no sentido rebelde. É exótico no sentido etéreo. Uma coisa meio fada. Que é isso? Independente se você é homem ou mulher, dá uma sensação de leveza, mas não é uma leveza ingênua. É uma leveza... Não sei, é uma coisa assim...
Nossa, tô ouvindo uns negócios bizarros. Que leitura. Que leitura. Tá me vindo muito o filme do Harry Potter, meu Deus. Eu não vou saber o filme especificamente, que tem vários, mas comentem aí quem souber, quem for fã mesmo. Tem um filme, se eu não me engano, que um dos personagens consegue uma capa de invisibilidade e aí eles conseguem, né, fazer... como que chama, gente? Meu Deus. Eles conseguem descobrir um mistério lá, porque acho que é o Harry que coloca uma capa de invisibilidade, ele consegue ir pro lugar onde ele escuta conversas e pega o livro escondido e tudo mais. É como se você tivesse uma habilidade assim, só que no sentido prático, vida real. É como se pela forma que alguém se comporta, pelo tom da voz, por alguma coisa no rosto, enfim, é muito específico, muito específico. É como se você conseguisse saber o que a pessoa fez, com quem a pessoa fala, qual que é o comportamento da pessoa. É como se você fosse uma mosquinha. Imagina que você consegue intuir isso. Não é que você literalmente tá lá com a pessoa, enfim, é lógico que eu usei um exemplo alegórico, tá? Mas é como se você conseguisse, você fizesse um download de informação. É bizarro isso aqui, muito interessante. Não tava esperando isso, essa leitura. E você conseguisse intuir o que a pessoa fez, com quem a pessoa falou, como, talvez não com quem, mas como que a pessoa vai fazer depois. É uma coisa de previsão mesmo. Tem uma mensagem à parte aqui também. Tem um aviso, na verdade, Aquário. Não é pra todos, mas se for pra você, pra alguém aqui, eu sinto que tem uma energia masculina, independente do roteiro, do papel que essa pessoa tem na sua vida. É um pai, é um irmão, é um filho, é um namorado, é um ex-namorado, um ex-marido, é um ficante, um conversante, não sei. Ou então uma mulher com energia masculina muito forte. Usem a sua intuição. Mas tem uma energia masculina que, puxando aquilo que a gente tava falando, sobre você conseguir diferenciar o ego da pessoa e a alma, e como que ela tá usando o ego pra mascarar o que a alma realmente precisa, porque talvez ela não saiba como alimentar a alma e tudo mais, e a alma vai ficando desnutrida e vai levando essa pessoa pra uma linha do tempo meio precária. Você consegue ver nesse... Eu vou falar homem, tá? Pra ficar mais fácil. Você consegue ver nesse homem como que ele tá se traindo. Muito porque você já se traiu muito. Você já se mascarou muito. E eu vejo que você tá quebrando esse padrão. E graças a você tá quebrando esse padrão, você tá conseguindo ver em alguém aquilo que você fazia. Você percebe... Eu não vou nem falar que é um potencial que você percebe. Não é isso. Você percebe... Exatamente isso. Você percebe como essa pessoa não tá ouvindo a alma dela. É assim que eu tô entendendo. E eu falei que era um alerta porque pode ser que você se permita permanecer em alguma dinâmica. Eu vou falar dinâmica, pra ficar mais fácil de entender, pra não também colocar muitos critérios, que é uma leitura geral. Não se permita ficar numa dinâmica com esse homem só porque você consegue fazer a leitura da alma dele, na esperança de que com alguma coisa que você faz, algo que você fala, essa pessoa vai ser convencida a fazer esse shifting, a fazer essa troca de expressão por ego e expressão por alma.
muitas das vezes, Aquário, a forma como você vai falar com a alma dessa pessoa é dando espaço a ela, para que ela mesma chegue à conclusão de que o ego dela não tá servindo a alma dela, mas tá servindo crenças limitantes da linhagem familiar. Que ela tá sendo fiel à expectativa ancestral, que não é tão positiva. Muitas das vezes. Não todas, mas muitas das vezes. Porque às vezes eu sinto que com o seu ego você tenta convencer a pessoa a compartilhar essa visão que você tem. Porque o ego pode ser muito reativo, né? A pessoa pode não ter a intenção de fazer mal, mas porque ela tá rodando ali nos programas do ego, ela pode chegar a fazer mal inconscientemente. Mesmo sem a intenção, a pessoa vai lá e repete um padrão por mecanismo de defesa. E tem uma maneira de você evitar que você receba essa consequência negativa dessa pessoa. Por mais que essa pessoa te mande algum tipo de ataque energético por um afastamento seu, confie na sua intuição, é isso que eu tô sentindo. Mas é isso, Aquário, eu espero que tenha ajudado. Comente aqui se essa leitura ressoou com você. Tô pensando em fazer uma leitura estendida, porque tem muita informação ainda, não consegui fazer sentido com o resto da leitura. Então, tornem-se membros para leituras estendidas. Nós temos leituras exclusivas lá na Rede Vizinha, no TikTok, então segue a gente por lá. Um grande beijo e até a próxima.